Olá, meus queridos, meu nome é Heloísa Junqueiro, sou zootecnista e apresentadora do podcast Falando Agro. E hoje temos aqui uma convidada muito especial que o Oeste Paulista inteiro conhece. Mas conhece, assim, das palestras e de um nome específico. Quando você fala de rede LPF, qual que é o primeiro nome que vem? Andressa Cruz. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Elô, pelo convite. É muito bom estar aqui conversando com vocês. Eu adoro podcast, eu viajo muito. Opa, exatamente. E eu ouço no carro direto, assim, então eu gosto. Então, que você também dissemine o nosso conhecimento aí, o nosso programa Falando Água, porque nós nos encontramos esse ano, eu contei a novidade para a Andressa antes mesmo do nosso programa ir ao ar, ela ficou super animada, né? Sim. E ela comentou também que é sempre bom a gente ter programas desse tipo para ajudar os nossos técnicos, porque nem sempre o sinal pega ali, e a gente tem gravadinho e vai ouvindo a viagem inteira. Eu sempre, quando eu vou, né, ouvir algum podcast, eu já coloco para baixar, eu uso Spotify. Eu já coloco para baixar, porque sempre, né, perde sinal, tal, então eu já vou baixando alguns que eu quero ouvir, deixo uma lista e o negócio vai rolando. Nossa, que bacana. Então aí, ó, vamos ver, Falando Agro aí, cortando o de norte a sul, de leste a oeste do nosso Brasil. Pessoal, a Andressa, ela é engenheira agrônoma. E hoje eu quero trazer aí uma versão que poucas pessoas não sabem. Porque todo mundo só conhece a Andressa das palestras e da rede ILPF. Mas eu queria que você se apresentasse e falasse um pouquinho de quem é a Andressa Cruz. Essa Andressa que os holofortes não conhecem ainda. Bom, quem sou eu, né? Eu sou nascida em Sorocaba, não vim do agro, assim, não cresci em fazenda, não tive essa experiência na infância. E aí, quando eu estava na época do vestibular, foi assim, né? Uma coisa divina que veio e falou, vai, faz agronomia. Aí eu, vamos ver o que vai dar isso. E depois que eu comecei a fazer agronomia, né? Fui para a Exalc, fiz agronomia lá, e eu descobri que meu bisavô era agrônomo. E, assim, era um agrônomo muito reconhecido lá em Sorocaba. Tem uma fazenda, chama Fazenda Ipanema, ele era coordenador lá, gestor da fazenda. Fui descobrindo várias coisas. Tem tios meus, tios-avós, e dessa parte da família da minha mãe, que escreveram livros sobre equinocultura, sobre parte de orquídeas. E eu falei, nossa, né, tô resgatando um negócio que eu nem sabia, né? Então, fui entrando nesse meio. E como eu não era de fazenda, não tinha essa vivência, eu comecei a fazer estágio. Então, eu fazia Projeto Capim, que é um estágio da zootecnia, e lá foi aonde eu aprendi o que era uma fazenda, como fazer cerca, como botar o morão, fazer buraco para botar morão, tem calo na mão ainda? Porque eu tenho até hoje os meus. Nessa época já foi, já. Mas eu carregava saco de ureia nas costas, cortava cana para dar pro gado, cuidava dos animais, vacinava. Então, assim, foi a minha escola, né? Do agro, foi ali no Projeto Capim com o professor Moacir Corse, que é uma grande referência de pastagem. Então, eu não sabia quem ele era, né? Me emociona falar, porque eu tive o privilégio de fazer um evento com ele em 2018. Tenho foto no meu Instagram com ele até hoje, assim, eu falo, nós que somos apaixonados pela forradicultura, estar ali com ele é um privilégio imensurável. E eu não sabia. Será que a gente consegue trazer ele pra cá? Ele vira e mexe, ele vinha fazer uns projetos na região, agora eu não sei, mas podemos trazer. Vamos movimentar os nossos contatinhos. Mas eu não sabia quem era Moacir Corse, né? Eu não sabia nada do agro. E aí eu só vi uma palestra, né, de abertura do estágio, e ele, na verdade, tinha passado por um processo do coração, não pôde estar presencial. Sim. E aí eu vi uma palestra dele falando. E eu falei, meu Deus, eu quero ser assim quando eu crescer. O cara é incrível. E aí eu fui fazer o estágio, né? Passei no estágio e fiz toda a faculdade, né? Os 5 anos, desde o meu segundo ano, fiz esse estágio. Que eu aprendi tudo ali. Do que é uma fazenda, do que é boi, do que é pastagem, manejo, né? Então, foi a minha escola. E daí, já no final do projeto, que eu comecei a entender quem era o professor Moacir Corse, né? Doutor Moacir. E, gente, olha que privilégio que eu tive, né? E eu nem sabia. E, enfim, e daí dali, né, eu parti para essa parte de pesquisa mais, né? Fui para a UFSCar, trabalhei com um projeto com vaca de leite, que também foi outro mundo, que eu trabalhava com gado de corte, manejo de pasto. E fui para a área de leite, que é um negócio, assim, totalmente diferente, muito apaixonante, né? As vacas são muito apaixonantes. E dali eu fui para a Soesp, né? Trabalhar com sementes de pastagem aqui em Prudente, onde a gente está.
E fiquei 7 anos trabalhando lá. E de lá eu fui para a rede LPF. Então, essa foi a trajetória. E nesse meio do caminho aqui em Prudente, eu fui atrás de resolver coisas pessoais, né? A gente sempre tem os nozinhos nossos, questão de família, relacionamento, trabalho e tal. E aí eu entrei na constelação familiar, né? E comecei a participar, né, das reuniões, workshops. E achei um negócio incrível de autoconhecimento, de cura, assim, muito profunda. Um negócio incrível. E aí comecei a fazer curso e comecei a pesquisar e tal. E hoje eu sou pós-graduada em constelação familiar. Estou fazendo cursos de constelação organizacional e tenho também essa vertente de terapia, né, terapêutica, dentro de atendimentos com pessoas. E estou indo para esse lado de atender fazendas, nessa consultoria mais sistêmica, nesse olhar mais profundo da fazenda. Então, tem tudo isso misturado. Não, mas isso é muito interessante, porque muitas vezes a sucessão familiar ali é um dos gargalos, é um dos problemas. E eu trouxe você exatamente por isso, porque nós não somos estereotipadas com aquele foco de, enfim, né? A mulher do agro tem que ser assim, assim, assado. Não. Então você traz uma virada de chave que é muito importante. Para quem me conhece, sabe que eu fiz mentoria com a Carla Monteiro, foi o que me ajudou muito também a mudar essa chave e trabalhar a gestão de nós mesmos para que também seja um sucesso nos nossos negócios. Então, se você também tá com esse novo projeto, que logo vai sair. Então. Por muito tempo, assim, eu só usei a constelação, o que eu aprendi dos cursos que eu fiz, no meu dia a dia, né? No meu trabalho, nas relações com as pessoas, entender o outro, né? Então, às vezes, em algumas coisas que você trava ali, ou alguma coisa que você gera uma discussão, tal, você olha de uma forma diferente e você consegue permear por discussões de uma forma diferente, entender um pouco mais do lado do outro. Então, é um processo que faz uma autoavaliação sua. Então, acho que é bem interessante que, assim, às vezes você está numa discussão ali, numa situação, e aquilo te traz, e você começa a ficar nervoso, e começa a esquentar e tal. E daí, antigamente, sem esse conhecimento meu, né, eu só falava alto e tal, e começava a ficar nervosa e não estava entendendo o que estava acontecendo mesmo. E aí isso poderia gerar uma discussão maior, poderia gerar um conflito ali. E hoje, assim, quando eu sinto que começou a esquentar, eu falo, opa, isso gerou um gatilho. Alguma coisa tá me pegando. Então, assim, é mais o olhar do que o outro tá te gatilhando do que o outro está fazendo para mim. Ele não tá fazendo nada para mim ativamente. Tipo assim, estamos conversando e a pessoa falou uma coisa, beleza. Só que se pegou para mim, se eu fiquei nervosa, se eu fiquei chateada, não é porque a pessoa falou, é porque tem alguma coisa em mim que tá gerando isso em mim. E aí eu falo, daí às vezes, né, às vezes até respiro fundo, tomo água, paro. Eu, não, vamos parar aqui, a gente já volta nessa discussão. E aí eu fico pensando, o que aconteceu aqui? Sabe? O que pegou em mim? Então, assim, é uma questão que te ajuda muito a não colocar o problema no outro. Você está sempre colocando o problema em você. Porque gerou, né? Pode ter sido gatilho o outro, mas o problema está dentro da gente. Né? Então, esse olhar, assim, isso eu venho usando na minha vida, né? Esse aprendizado de mim mesma, né? Usando na minha rotina. E eu queria trazer esse aprendizado para as fazendas. E para dentro também das empresas que você gerencia, para trabalhar como um líder diferente. Exatamente. Porque como você sempre está muito à frente de muitos cargos de chefia, você precisa dominar ali, dominar mesmo até a palavra, as equipes, para que elas funcionem e que ninguém entre em pressão. Porque o agro em si, trabalhar com pressão já é muito difícil. O agro vive isso constantemente. Então, você tendo essa ciência, isso é a chave do seu sucesso. É por isso que quando as pessoas te procuram, tudo que você faz tem muita eficácia por conta disso. Você se autocontrolar, você acaba controlando o ambiente. A situação. E assim, olhando para o olhar da integração, né? E por que eu queria que isso fosse para a fazenda? Porque quando a gente fala de integração lavoura, pecuária e floresta, para quem não sabe, né? É um sistema produtivo onde você, na mesma área, você tem os 3 componentes. No mínimo 2, né? Então, lavoura pecuária, você planta soja, tira a soja, planta o pasto e coloca o gado ali para pastejar na mesma área, em sucessão. Ou você tem, por exemplo, a árvore em linhas, em renques, e você tem o pasto entre os renques, ou uma produção vegetal.
pode ser um tipo de árvore ou mais, pode ser ranking de várias árvores nativas, enfim, tem 1 milhão de possibilidades. Mas a ideia é, na mesma área, você ter essa diversificação de produção. Então, esse é o mote da ILPF. E é o que a gente vê que traz muitos benefícios, né? Além do econômico, que é a base, né? Porque se não tivesse econômico, a gente nem estava falando aqui. Mas também ambientais, sociais, enfim. E aí, dentro desse processo de implementação, o que eu via muitas vezes na fazenda, que é uma coisa que não estava na minha alçada, porque eu faço as coordenações de projetos, Sim. né? Eu ajudo o técnico a trazer a informação técnica para fazer a integração. Só que muitas vezes tinha o quê? O conflito da gerência da pecuária com a gerência da agricultura. Sim. Aí os dois não conseguiam ali se entender. É o famoso, dois bicudos não se beijam. Aí um quer tirar o gado logo para colocar, para dessecar, para botar soja, o outro quer deixar o gado porque o pasto ainda tá bom, aí não vai ter pasto, aí não sei o quê. E aí você vê esse conflito e você fala, poxa, tem coisas aí que estão além da integração do sistema. O sistema é maravilhoso. Só que para ele estar na prática acontecendo na fazenda, seja pecuária, floresta, enfim, o manejo que for, ele precisa desse olhar integrado da gestão da fazenda. E muitas vezes essa gestão não acontece, por quê? Porque antigamente era de um jeito Sim. e esse padrão é seguido desse jeito. E você acaba repetindo por décadas isso. Exatamente, a vida inteira. Ah, meu pai fez assim, meu avô fez assim. Eu ia falar exatamente isso. Você escuta isso muito, né? É clichê até. Não, porque o meu pai fazia assim, porque meu avô fazia assim, porque o meu bisavô fazia assim. E eu vou continuar assim, porque pra mim, eu aprendi assim, não tô querendo mudar. E isso é muito sistêmico. Isso é muito, tá enraizado no DNA da fazenda, naquele lugar, e no DNA das pessoas que trabalham lá. Então, para você mudar isso, é um processo, assim, muito mais terapêutico do que vagaroso. É um processo. Você tem que ir devagar, você tem que ir aos poucos. É por isso que a gente fala, faz um pedacinho da área, testa e vê como é que fica. Porque daí vai dar retorno econômico e melhorar o solo e produzir melhor e a planta mais vigorosa. Aí você fala, não, legal, gostei, vou fazer. Só que para fazer no resto da fazenda, aí tem que estar todo mundo junto. Muito tem alinhado, todos os funcionários. A engrenagem Exato. funciona. Então, para funcionar a integração, para o sistema dar certo, a gente tem que olhar para a gestão, a gente tem que olhar para a sucessão. Porque não adianta nada, o produtor, né, o pai, vamos dizer, começa a fazer o sistema integrado, aí vem o filho e fala, não gosto. Aí o pai sai do processo, entra o filho, acaba com tudo. Acabou todo o seu trabalho que você fez, acabou. Vai continuar a monocultura, vai continuar dando problema. Então, assim, tem que ter sucessão, tem que ter gestão, tem que ter organização, tem que ter planejamento, tem que ter análise de dados. Então, antes da integração como produção, como sistema, tem que ter essa organização de gestão da fazenda. Porque eu vejo muito assim, os produtores que vão os filhos para essa sucessão. Eu quero deixar minha fazenda sustentável e tecnológica, mas não entende que antes dela ser sustentável e tecnológica, precisa de uma escadinha. Você tem que seguir uma hierarquia ali para que você consiga o sucesso. Passo a passo, e não é imediato, né? Na maioria das vezes. Não, tem coisas assim que se o produtor está capitalizado, se ele tem um recurso, se ele tem um financiamento, né, que ele consegue, né, pegar do banco e tal, ele até consegue dar uma virada de chave maior, assim. Mas normalmente esse não é o cenário, né? Você não está assim sobrando recurso para investir em uma grande mudança. E até não é bom, porque às vezes você faz uma grande mudança e você não dá conta dela. Não. Então, porque vai mudar tudo. Vai mudar toda a sua rotina. Vai ter outros tipos de ações do seu dia a dia, atividades na fazenda. Então, o ideal é realmente começar aos poucos, em uma área pequena, para você entender a dinâmica daquilo, como que aquilo funciona, fazer bem feito, e aí sim replicar para áreas maiores da fazenda e aí ir fazendo esse sistema. Porque dá trabalho. Esse é o ponto. Não é fácil. Dá trabalho. Você tem que trabalhar mais. Você tem que vai ter mais atividade ao longo do ano. Vai ter outra cultura, às vezes, que você não está acostumado. Então, eu sou pecuarista. Eu mexo com boi, eu mexo com lavoura, malemar, faço um milho aí, uma silagem para o animal. Aí eu vou plantar soja, eu vou plantar algodão, eu vou plantar... É totalmente diferente. É outra vida. É outra como coisa. Você planeja a safra. Exato. Mas pegando esse gargalo do investimento, Andresa, como que surgiu a ideia da rede LPF?
Porque eu me lembro dos primórdios lá da Embrapa. Você consegue contar pra gente um pouquinho como é que isso funciona? A Embrapa, na verdade, ela foi a idealizadora do sistema, né? Então, esse modelo de produção, ele já é muito antigo, né? Sim. Lá dos primórdios de produção era feito dessa forma. E deram um nome só agora. Você produziu o quê? Dentro da sua propriedade, você tinha que ter uma areazinha com um animal, uma areazinha com grãos, com coisa e tal. Então, era normal, a árvore, né? Você sempre tinha ali o sistema meio integrado. E acabou que, com o tempo, esse sistema integrado foi se desfazendo, as áreas foram ficando grandes e foi fazendo-se monoculturas. Né? Então, assim, não, vamos pegar e colocar só a soja aqui inteiro, tudo, para facilitar, para ter máquina, para colher mais fácil. Dane-se meu solo. Dane-se meu solo. Vamos só melhorar. Porque o olhar era na produção e a gente não tinha esse conhecimento de solo, de ambiência, de tal. Tem o inseticida para resolver esse negócio aqui que tá aumentando o inseto. Só que você não olhou aqui. Por que tá aumentando o inseto? Porque você tirou todas as árvores que estavam perto, todo o sistema diverso que tinha. Então, controle biológico que você tinha ali foi embora. Esse inseto se especializou nessa monocultura, porque só tem essa planta. Então, eu vou ter que ter mais insetos para essa planta. Você vai se desenvolvendo, vai se adaptando. E ele ficou muito mais resistente a você controlar ele. Sim, tanto inseto, quanto fungo, quanto doença, enfim. Tudo isso foi acontecendo de uma forma que a gente não teve esse olhar, não tinha esse conhecimento. E aí os estudos foram levando a entender que quanto mais a gente diversifica, quanto mais a gente, né, o sistema vai ficando mais complexo, menos a gente tem que usar de insumo, porque o próprio sistema se regula. Então, você coloca uma planta que vai trazer nitrogênio ou que vai quebrar um ciclo ali do fósforo, vai soltar mais fósforo para o sistema. Sim. Então, você colocando plantas diversas, você vai ativando o solo de formas diversas, você vai reciclando nutrientes de formas diversas e trazendo toda essa ambiência, inimigos naturais, nananana. Então, a Embrapa entendeu isso, falou assim, a gente precisa fazer esse modelo aqui para aumentar a nossa produção de uma forma mais sustentável. E a rede LPF, ela começou... as primeiras conversas ali a partir da Fazenda Santa Brígida, lá do Goiás, onde a produtora, ela se viu numa situação que ela pegou uma fazenda que veio de uma herança, né? O marido faleceu, e ela era dentista e ela não tinha esse conhecimento do agro. E acontece muito isso. Acontece muito isso, porque sucessão, né? É de outras áreas e de repente cai no colo. E o que eu faço agora? E aí ela foi atrás da Embrapa. Ela foi atrás da Embrapa, que tinha esse conhecimento da integração, e a Embrapa falou, posso usar sua fazenda de modelo para fazer os testes, só que você vai ter que seguir, né, rigorosamente o que a gente está indicando. Com os seus recursos, né? Não tinha recurso externo, mas e ela foi atrás de financiamento, atrás de apoio, aí que entra as empresas. Aí que entra a John Deere, que abraçou a causa e falou, não, vamos colocar ali vamos ajudar, vamos botar a máquina no dia de campo. E começou com esse dia de campo. Começou a mostrar o sistema, a John Deere achou interessante e trouxe a Cocamar junto. A Cocamar achou muito bom, falou, isso eu acho que pode resolver meus problemas aqui no Arenito, né? Que a gente tem essa situação. E trouxe uma caravana de técnicos da Cocamar para participar do dia de campo. Então, ali se formou... Isso em que ano? E eu não sei exatamente o ano, mas assim, antes de 2012 formou formal a rede, né? Então, antes disso, né, 2010, um pouco antes disso, fez-se essa divulgação, esse dia de campo, e começou a se formatar a rede. Em 2012, né, as empresas se uniram para fomentar essas pesquisas da Embrapa. Então, era uma rede de fomento. 2012 era a rede de fomento. As empresas aportavam recurso, a Embrapa tinha o recurso para ela para fazer pesquisa e transferência, dia de campo, esses eventos. E em 2018, né, a rede se formatou como uma associação público-privada. Por quê? Porque a gente entendia que tinha já várias ações, várias pesquisas, várias disseminações, só que ainda o produtor não fazia. Tinha mais coisas para a gente ir atrás de gargalos, de entender por que não está fazendo, por que o produtor não está usando o sistema. E aí que entram os projetos da rede. Então, o EAD, a caravana, são projetos que a gente
pensou... Que é muito bem divulgado, aliás. Sim, por quê? Porque a gente pensou o quê? Falta técnico, falta conhecimento. Vamos atrás das universidades, vamos atrás de disseminar esse AD para que tenha um conhecimento aberto, para que todos consigam acessar. Então, no nosso site lá, da Rede LPF, você consegue acessar. Você pode falar pra gente o site? É www.redelpf.org.br. E aí tem nas redes sociais, né? Instagram, LinkedIn, que vocês podem acessar lá, que tem muitas novidades. E é um site, assim, bem diversificado. Dá pra você se encontrar tem, assim, lá. O que é o ILPF, o que é a rede, onde tem, né, modelos de casos de sucesso de LPF, de diversos biomas, de diversos estados, para entender um pouco como que a LPF é possível, porque são muitas possibilidades, né? Então, tem, por exemplo, uma fazenda no Rio de Janeiro, no meio da cidade do Rio de Janeiro, na Praia do Recreio, uma fazenda de 7, 10 hectares, uma fazenda bem pequenininha, onde o produtor faz um sistema integrado super, mega complexo, né? E ele tem produção de água de coco, vaca de leite, cabras, queijo de cabra, queijo de vaca, ele produz madeira e tem a lenha, e o mercado tá ali. É completo. Né? Tem 1 milhão de coisas. E o mercado tá ali na cara dele, né? Tá no meio do Rio de Janeiro. Então, assim, o sistema que a gente conhece padrão, né, mais conhecido, é o quê? A soja, o gado, né, o Nelore e o eucalipto. Esse é o sistema que a gente mais conhece, que a gente mais vê. Porque é um sistema mais estudado, né? A soja, o boi e o eucalipto são dentro desses segmentos mais, né, que a gente mais tem de produção. O mais funcional que a gente consegue então ver é o pra modelo cá. mais conhecido. Mas a gente pode fazer a produção não só com Nelore, mas com outros tipos de gado, com cruzados, principalmente, que precisam de sombra. Eu vi com gado Angus. Angus, Senepol. Aqui em São Paulo mesmo a gente tem diversos modelos com bois, né? Principalmente esses bois cruzados, nessa tecnologia, né, de uma produção voltada mais para o europeu, são gados que precisam de bem-estar, precisam de sombra para produzir, para ter a sua genética assim, expressada. Exato, o seu potencial. Então, a árvore ela tem que fazer parte desse sistema. Quando você fala de animais, principalmente cruzados, mas o Nelore aguenta, dá conta. Dá, mas se você coloca ele num sistema com árvore, você vai produzir muito mais. Se você fornece para ele uma ambiência para que ele expresse melhor, é por isso que você come uma carne de qualidade, porque vamos dizer assim que maioria das nossas propriedades aqui já estão preocupadas com isso. Com certeza. Tem até uma reportagem da época que eu era estagiária do Colégio Agrícola ainda, eu fiz um estágio na UNOeste, e foi logo quando estava implementando aqui dentro da universidade. E eu, como você também, a nossa história é um pouco parecida, por mais que a gente não combinou, tá? Eu iniciei os meus trabalhos lá nos primórdios com gado leiteiro. Então, eu ali prestei uma entrevista para falar sobre a integração lavoura-pecuária-floresta para o gado leiteiro. Só que eu não tinha dimensão do que ia se transformar isso. Tínhamos uma área lá de estudos, onde a gente trabalhava com o capim mombaça, e nós melhoramos aí, aumentamos a produção e a produtividade das vacas leiteiras do centro zootécnico. Uhum. Depois eu vou ver se eu acho o linkzinho, eu coloco aqui para vocês verem que não é de hoje que a gente fala sobre isso. Uhum. E depois, lá em 2017, salvo engano, quando eu acho que a gente se conheceu lá no Viacava. Dia de campo do Viacava. Uhum. E aí lá, que na verdade eu estava na rede na Soesp nessa época, e eu fiz essa ponte da Soesp com a rede LPF, porque eu entendi que a Soesp é uma empresa que ela trabalha com uma tecnologia avançada, né, de tratamento de semente. Então, tem as sementes nuas, padrão, mas tem essa semente tratada com fungicida, inseticida. Então, tem essa tecnologia. E eu, na época, né, era da parte técnica, divulgava e tal, e começamos a falar de integração, de rotação de cultura e tal. E aí, quando eu vi a palestra da rede, eu falei, nossa, encaixa totalmente com o nosso negócio. Porque, na minha visão de... né, Moacir Corse, então a gente sempre trabalhava com o quê? Manejo de pasto, para que você não tenha que reformar o pasto, para que você cuide e tenha altas produtividades do seu pasto bem manejado. E eu pensava, como que eu vou vender semente se o meu propósito é manter o pasto bem manejado? Eu preciso que o pasto degrade para eu vender semente? Não entrava na minha cabeça esse conceito.
Que muitas empresas trabalhavam com esse conceito. Deixa degradar para vender semente, para replantar, né? Para ter o sistema. Só que esse sistema, pro produtor, é totalmente inviável. Ele gasta dinheiro para reformar, ele vai perdendo produtividade ao longo do tempo e depois ele tem que gastar tudo de novo para reformar tudo de novo. E aí volta o cão arrependido, né? Volta lá do comecinho e vai tudo de novo. E é um gasto gigantesco. Sim. O solo vai, né, pro beleléu. E aí, para mim, não encaixava esse modelo. E a Soesp já não tinha mais esse modelo também na cabeça. Era tipo assim, eu entrei para falar sobre manejo de pastagem, sobre como cuidar do pasto. E aí não encaixava. Quando eu vi a integração, eu falei, é esse o caminho. Porque a gente vai continuar vendendo semente para um sistema altamente produtivo. E o produtor vai ganhar cada vez mais. Então, ele vai usar o pasto não só para fazer a reforma de um pasto degradado, mas dentro de um sistema altamente produtivo. Então, ele está lá com a soja, ele vai plantar o pasto depois da soja, ter um pasto extremamente bom, de uma qualidade excelente, numa época do ano que não tem pasto, que está todo mundo correndo atrás de feno, correndo atrás de silagem, correndo atrás de alguma coisa, e o cara tem lá aquele pasto lindo, verde, no meio do inverno, né? E eu vi que muitas vezes até usavam para dessecar o pasto para fazer a palhada. Muitos produtores, muitos agricultores, né? E aí o que acontece? Antes, a venda era para pecuarista, basicamente, né? Produtor pecuarista que comprava semente de pastagem. Hoje é o contrário. Quem mais compra semente de pasto é o agricultor. E o agricultor, às vezes, ele faz só realmente a palhada, né? Não coloca o animal, porque dentro do sistema dele não tem proximidade, ou enfim, não quer fazer, enfim, tá tudo certo, já é uma coisa muito, extremamente boa você ter esse manejo, né, de palhada no seu sistema agrícola. Mas quando você coloca o animal no sistema, você tem muitos mais benefícios, né? Então, assim, e aí é muito mais complexo, tem que trabalhar mais, dá mais trabalho, tem mais recursos, tem que colocar água, tem que colocar coxo de água, sal, isso aqui. Hoje já tem uma tecnologia feita para você ter coxos móveis, para você ter aguadas onde você pode ir carregando a água no seu pasto. Tem toda uma tecnologia hoje já pronta para integração, para quem é agricultor e faz um sisteminha ali com o gado, rodando na entre-safra, enfim. Então, e isso ajuda muito mais o solo, porque o animal, não só o pastejo do animal, que o animal pasteja, né, você sabe melhor que eu, a raiz, ela vai diminuindo e aumentando, diminuindo e aumentando. Então, você melhora a estrutura do solo quando o animal vai pastejando, né? Porque você dá estímulo e você aumenta, né, a produção de pasto também, quando o animal pasteja. E quando você coloca o animal, além dessa situação da raiz mesmo, física, você tem a questão biológica. A saliva do animal traz biologia para o solo, os excrementos do animal trazem a biologia para o solo. Então, muda totalmente a dinâmica daquele ambiente com o animal no ambiente. E até a maneira como ele dá a linguada para pegar toda a oferta de ele já vai soltando ali a saliva dele que sai ali naquele sistema, já vai para o solo e já muda a composição do solo. Como eu gosto de falar de É muito maravilhoso isso. Então, assim, eu vi um caminho. Falei, nossa, é isso que eu preciso. E você trouxe tudo isso para dentro da Soesp, você conversou com os gestores e falou, olha, precisamos disso para ser um diferencial entre as outras sementeiras da região. E aí, foi um processo, né, de um namoro ali, né, isso, de entender... Essa aceitação, porque entender, assim, é um recurso. É um recurso que a gente está alocando, então tem que fazer muito sentido. Então foi um processo, mas aí depois de um ano quase, aí a rede entrou a Soesp entrou na rede e a rede virou uma associação, bem nessa época, né, em 2018. Então, em 2018, quando a rede virou associação, a Soesp fez parte do início ali desse processo. E eu tava lá também, né, na rede e na Soesp. Então a gente coloca lá rede LPF embaixo, assim, Andressa Cruz. E é muito bom isso, porque depois a gente vê outras empresas aqui que são fortes na região também. A Timac. A Timac entrou faz pouco tempo, mas ela é isso. A rede, ela busca empresas que faz sentido o negócio da empresa para o ILPF. Não adianta você só... achar bonito e investir, né? Então, não, você tem que fazer sentido. Então, assim, você pensa, não, a John Deere, mas não tem nada a ver, é máquina. Tem tudo a ver. Porque quando você otimiza a sua produção, você precisa de mais máquina. Então, é uma linha, um segmento que não está diretamente ligado, né, com o sistema, né? Mas ele fornece insumos para o sistema.
Então, faz sentido também, né? Para Syngenta também, que tem tecnologias para pastos, para agricultura, né? E consegue permear, a Timac. Então, hoje a rede, né? Só resumindo aqui, hoje a rede, quem que é a rede, né? Então, a Embrapa é a grande braço técnico-científico ainda, né? Então, a Embrapa como sede, mas dentro das suas unidades, né? Cada uma tem os projetos e tudo. A gente tem a Cocamar, que é essa que começou, né? Desde o começo, a Cocamar e a John Deere, que fazem ainda parte do sistema. A Soesp, a Timac e, como a gente comentou, tem o Bradesco também, que é a parte financeira, onde a gente tem conversado bastante para desenvolver. Eles investem mesmo pesado? A gente está, na verdade, desenvolvendo, né, com eles essas linhas, né, para trazer para o produtor, né? Então, estamos nesse processo, mas eles estão querendo entrar mais forte, né, dentro do agro, e por isso eles entraram na rede também, porque fazia sentido, né, essa sustentabilidade, trazer tudo isso para a empresa. Plano Safra, tudo eles ainda, para a rede, eles auxiliam bastante vocês. Sim. E tem a Suzano, que também entrou faz pouco tempo, que a gente precisava muito desse braço, né, de árvore, né, desse braço dentro da rede, que a gente não tinha até então, né, faz acho que 2 anos. E a Suzano, ela veio com essa ideia de como que a gente expande dentro das áreas de produção, de agrícolas e pecuárias. Porque como que a Suzano expandia mais? Era em empresas, né? Monocultivos, então vamos plantar. Que produtor que vai querer deixar a sua área parada por 10 anos, 15 anos, né? Então, assim, né, não entrava muito dentro desse modelo. E aí, com o modelo da integração, o produtor, a Suzano tem alguns projetos onde entra o modelo já integrado. Então, eles plantam em renques e fica faixas ali para o produtor produzir, principalmente animal, mas ele pode produzir lavoura nos primeiros anos, que tem menos impacto, né? E depois ficar só com o animal dentro do sistema. Porque, para quem não entende, se colocar o animal diretamente enquanto as árvores estão num porte menor, muitas vezes eles podem comer os brotos, eles podem ali não tem se como coçar alguma coisa e vai destruir tudo. Então, precisa atingir um padrão de altura e também que essa árvore se estabeleça ali para que os animais entrem e façam a função, sombreamento. Sim. E não ali alimento para o nosso animal. Só que, assim, e outra forma também é você usar cerca elétrica, que é outra ferramenta essencial para a integração lavoura, pecuária e floresta. Sem cerca elétrica é bem difícil de funcionar o negócio. O seu potencial fica diminuído. Porque com a cerca elétrica, você faz os manejos do pasto, né, mais corretamente e você direciona o animal dentro do sistema. Muitas vezes o que acontece? Você tem uma área grande de soja, uma área grande de milho, né, de grãos, e aí você faz a cerca em toda essa área gigantesca, 100 hectares, e bota o gado lá. E aí você teria que ter muito animal por pouco tempo para conseguir fazer um pasto uniforme, né? Um pastejo uniforme. Se você divide essas áreas em piqueteamentos e faz o sistema rotacionado, que eu aprendi lá com o professor Moacir. Lá atrás. Você faz esse sistema rotacionado dentro da área de produção, né? Onde você plantou o pasto, você tem uma otimização e uma uniformidade. E isso é até bom para você dessecar e plantar depois a soja. Porque muitas vezes o que acontece? Você deixa o gado lá, uma área gigante, o animal pasteja uma área e outra área passa, né? Então, uma área fica rapada, outra área fica passada. E a hora que você vai dessecar, nessa área rapada, a soja não vai produzir bem. E no final a conta não fecha. Porque ela vai estar sem palha. E na área passada, vai ter dificuldade de manejo da máquina. A máquina vai sofrer para cortar, para fazer o plantio direto ali. Então, nenhum dos dois cenários é bom. O ideal é ter, né? E outra coisa também, você consegue fornecer o alimento de qualidade para o seu animal. Então, você tem certeza de que ele está comendo ali a porcentagem de proteína indicada. Exatamente. Tudo bonitinho como ali. Como boa zootecnista, né? Você está cuidando ali do que o animal está comendo. Como que você tem esse controle? É um controle, é a gestão. Se você deixa o gado comer o que ele quiser. Né? Na verdade, a gente, né? O Ernesto, que fala muito, um parceirão nosso aí da Trutest, que a gente que tem que fazer o animal pastejar. Eu quero trazer ele pra cá, eu acho que isso é interessante. Muito, né? E ele é ótimo, vai ficar... Tem que até segurar que ele fala Já bastante. Faz o convite pra ele e fala, olha... Venha falar, porque assim, sem cerca elétrica não tem ILPF, não assim, tem, mas vai ser muito mais difícil de fazer e a produtividade vai ser bem mais baixa. E as pessoas não entendem a real importância que isso tem, o impacto que isso traz. A gente conversa muito, porque que acontece? Até lá no Capim, no projeto Capim, lá o projeto do professor, quando o Ernesto foi lá,
ele viu um monte de coisa errada no projeto, assim, o aterramento não estava bem feito, o tipo de material que era usado ali para fazer o isolamento. Então, assim, a gente não aprendeu, na faculdade a gente não aprende isso. Agora, lá na Exalc, tem os projetos ali que o Ernesto toca lá na Exalc. Mas, assim, num geral, a gente não aprende a lidar com cerca elétrica. E é um processo, uma ferramenta super tecnológica. Tem todo um passo a passo para dar certo. Tem. E aí o produtor isolamento. usa, né, um produto, um eletrificador ruim, o fio errado, o isolamento errado. Aí quando vai ver, fala, mas esse não segura meu gado. Né? Então, por quê? Porque não fez bem feito. O Ernesto mostra uns vídeos, assim, de gente que segura urso, onça, né? Então não vai segurar um gado, sabe? Exatamente. Então, assim, é muito importante esse manejo aí, para dar certo também. E você vê que, assim, são várias coisas... E vários parceiros. Para que a LPF consiga funcionar dentro de uma fazenda. Então, realmente, não é um sistema fácil. E eu vejo que vocês têm caravanas, têm cursos, tem até um projeto novo que você falou para mim, a gente estava conversando, que você quer o Integra São Paulo. Isso, o Integra São Paulo, na verdade, é um projeto que já tem 3 anos. Ele começou com essa necessidade o governo do estado de São Paulo, né, a Secretaria de Agricultura, trouxe essa necessidade de ter mais atualizações técnicas dos técnicos do estado, né, da CAT, que fazem essa extensão para o produtor. Então, eles não se sentiam preparados para trazer o ILPF, para conduzir um ILPF, para fazer uma consultoria de ILPF. Querendo, não é uma tecnologia nova. Nova e complexa, né? Eu já falei várias coisas aqui que precisa olhar, que precisa lidar. Então, assim... Porque o tempo nosso é curto, porque a gente destrinchar, assim, vai o dia inteiro. Vixe, né? Uma vida. Mas aí, o que a gente fez? A gente fez uma parceria entre a rede LPF e a Secretaria de Agricultura, e que formatou esse Integra São Paulo, para fazer, principalmente olhando para as áreas degradadas do estado, né? Áreas de pastagem degradada, principalmente. Mas a ideia é otimizar as fazendas como um todo, né? A ideia é geral. E aí, a Embrapa Pecuária Sudeste, né, foi esse braço técnico onde nos apoia desde o começo para fazer essas capacitações, esses treinamentos, para acompanhar as fazendas. A gente fez diversas visitas nesses 3 anos, a gente fez... O primeiro foco foi nos técnicos mesmo, só que a gente sempre fazia uma prática e uma teórica, né? Uma teórica e depois a prática, para entender na prática como que aquilo funcionava. E todos os encontros a gente foi fazendo em diversas áreas do estado, porque cada técnico tem que ter uma fazenda para acompanhar. E são quantos municípios aqui no estado de São Paulo? A gente tem 15 propriedades que estão sendo mais ativamente monitoradas e acompanhadas pelos técnicos. São 60 técnicos. Sim. Que estão distribuídos pelo estado. E aqui no Pontal, inclusive, né, a gente... o ano passado foi divulgado o Integra Pontal, né, dentro da FEICORT. E agora a gente está desenvolvendo ações em parceria com o ITESP e a CAT para poder divulgar para mais produtores da região do Pontal. Então, vai crescer o Integra São Paulo mais intensificado aqui para a região também, que é uma região com um altíssimo potencial. E... É o que a gente traz aqui, a gente precisa explorar mais os recursos que nós temos aqui. Sim, e também uma parceria grande com o Onoeste, que a gente tem aqui, professor Neymar, Edemar, todos eles... O Neymar, olha, que todos os podcasts a gente tá comentando sobre o nome dele. Sempre cita ele. Não, é um cara que tá em todas, né? Ele vai vir pra cá, mas calma, espera um pouquinho. Então, esses parceiros, né, eles que vão ajudar a disseminar. E também as empresas da rede que estão mais ativas aqui, né? E aqui a gente tem todas, praticamente. Então, não, praticamente não. A gente tem todas atuando aqui, né? Então, assim, é uma região muito forte, onde falta, assim, às vezes, alguns alinhamentos e um foco para que o sistema se desenvolva, né, melhor. Tem também a questão da legalização de terras, toda essa parte que o ITESP também vem apoiar, né, junto bastante. Foi um esforço do governo do estado, né, para regular as terras, para trazer essa formalização e para que, assim, a gente consiga ter o sistema funcionando. Então, o Neymar tem esse projeto dele, né, de pequenas propriedades, sim, que faz muito sentido no modelo que a gente usa da integração, né? Porque ele usa a integração como ferramenta.
Então, assim, tudo vai se encaixando. É uma sinergia entre todos os projetos, o que vocês priorizam, isso vai acontecer. E aí, dentro né, formando esse Integra São Paulo, essa estrutura, ela se replicou para o Rio Grande do Sul. Hoje, tem o Rio Grande do Sul, Goiás, Rio de Janeiro, que está, né, formatando, parceria com a ABCZ também, Paraná, que também tá formatando o processo. Então, a gente disseminou esse modelo para outros estados. E o Integra Mato Grosso, que é um pouco diferente, porque ele tem um recurso externo. Ele é uma parceria com o Soft Commodities Forum, que é um grupo das principais traders, né, produtoras aí de grão, de commodities do Brasil, que estão nessa região, né? Ela tem outras regiões, mas o foco é a região de Campo Novo do Parecis, em volta ali do Mato Grosso, que é onde eles estão, né, colocando recurso para a gente implementar, difundir, expandir a integração lavoura, pecuária e floresta lá, com foco, né, nas commodities, mas olhando a paisagem, né? E isso é muito legal, porque agora os projetos externos, eles estão vindo muito com esse olhar de paisagem, que é o olhar sistêmico. Né? E a gente volta lá na parte do sistêmico, porque se você resolve um negócio aqui, ele vai reverberar, ele vai influenciar. E se não influenciar, não vai crescer. Tem que todo mundo estar apoiando junto, que daí você tem uma rede que vai crescendo, as ações vão melhorando em escala. Então, olhar paisagem é você ver que não é só o produtor rural. Você tem lá, por exemplo, você tem uma comunidade indígena muito forte. Né? Então, tem que abraçar todo mundo ali. Né? E aí não adianta um produtor. Você tem que ter um produtor referência, mas você tem que expandir para os outros produtores da região. Então, a ideia é olhar o cenário como um todo. Né? Como que a gente olha isso? Um pouco como o cooperativismo entre si, todos ali, para que haja uma produção. A Cocamar, por exemplo, faz esse trabalho, né, de juntar, de aliar e de disseminar muito forte, né? E a gente tem outros parceiros não associados, mas a gente sempre faz essas parcerias. Por isso que o projeto ele está com a extensão do Estado, ele está com quem vai levar a ideia para o produtor. E aí a gente capacita esse pessoal para a ILPF, né, para entender um pouco mais do sistema, e aí essas pessoas vão disseminando. E aí a gente vai ampliando, né, em paisagem o sistema. Que interessante, porque é um projeto que surgiu há quase um pouquinho mais de 3 anos, só em um estado, aí acabou indo para outras regiões. Sim. E agora está indo para todos os estados. Você acha que a gente vai ainda subir mais um pouco lá para cima? Tocantins, Amazonas, você acha que chega lá também? Vamos, então estamos em conversa com o pessoal do Pará também. Tá super forte. Então assim, a gente tá em conversa, porque tem alguns estados que estão mais assim, voltados para isso, né? A gente já participa do plano do grupo gestor o ABC. Então, a gente já está meio que mais envolvido. Então, aí é mais fácil da gente ter esse contato e desenvolver. As caravanas abriram muitas portas. Você estava comentando sobre investimento que está vindo de fora também. Sim. E aí, assim, dentro, por exemplo, aqui do estado de São Paulo, o FEAP, né, que é uma linha do governo do estado para pequenas propriedades, a gente conseguiu incluir a linha da ILPF, a linha para integração lavoura, pecuária e floresta. Então, o produtor pode acionar a CAT mais próxima, tanto para fazer parte do projeto, de acompanhar e de fazer o sistema mais acompanhado dentro da sua fazenda, como também para fazer um projeto para financiamento. Então, tem essas linhas também que o próprio governo do estado ajuda aqui nesse caso e que a gente está tentando levar isso para outros estados também. Tentando não, vocês estão conseguindo. A gente está no processo de levar para outros estados. E como que essas caravanas funcionam? Porque eu lembro que cada região, por exemplo, eu vou citar cidades que eu lembro, tá? Prudente, eu acho que Sorocaba, cada região ali tem... Na verdade, as caravanas elas eram feitas rodando um pedaço do estado. Sim, aí... E aí, de acordo com os projetos que a gente já tinha, então aqui em São Paulo, a caravana em São Paulo, ela foi em parceria com a CAT, com a Embrapa, que é onde a gente tinha o projeto Integra São Paulo, e ela passou nos municípios onde a gente estava desenvolvendo as ações para que os produtores pudessem ver o dia de campo, tal. Teve lá na Embrapa, teve aqui em Prudente. Então, ela passou nesses municípios principais, né? No Rio Grande do Sul, por exemplo, foi a parceria com a Emater, com o governo do estado lá também, onde passou também por principais regiões, trouxe um modelo de LPF que já tem, a URGS também, muitas universidades lá, tem muita gente, a CIA Brasil, tem muita gente com ação de LPF lá. E de lá a gente saiu com o Integra RS,
né? Foi um ano também de conversa, de ações, mas que dali partiu para o Integra RS. Então, a ideia das caravanas era fortalecer projetos que já tem ou trazer novos projetos para a rede, né? Para a gente entender, fazer um mapeamento do como que está a situação da ILPF, quais as necessidades, para que a gente pudesse trazer um projeto voltado para o estado. Goiás também veio daí, teve uma caravana que passou no Goiás. A última foi no Pará, né? Que a gente tem conversas até agora dessa caravana que teve. Então, teve no Maranhão, quando a gente tinha um projeto lá também. Então, ela serve, assim, para trazer essa... Assim, entender um pouco da realidade, como que está o estado da arte ali do ILPF daquele lugar, e trazer projetos ou fortalecer projetos. Então, a caravana era para isso. E é uma questão interessante que vocês trazem também a realidade virtual. Ah, que sim. Eu não podia deixar de comentar. Eles estiveram na FEICORT aqui de lançamento do ano passado. Em novembro, eles tiveram um stand assim, gigantesco. Onde eu lembro que a Andresa era responsável, eu chegava lá, eu colocava aquele óculos, eu não sei o nome de realidade virtual. De realidade virtual, mesmo nome, né? Uhum. E aí você tinha uma dimensão de como que tudo funcionava. Então, e já esse ano, na FEICORT, vocês tiveram um espaço ali mais do campo. Sim, o ano passado também tinha. Mas não era Mas esse ano foi mais... a gente conseguiu trazer mais produtores para a área, fazer mais ações na área, e pro ano que vem a gente quer deixar melhor ainda. Estamos com mais ideias. Dá um spoilerzinho que você tá pensando. Porque, assim, o ano passado, a gente não tinha essa certeza que ia ter a FEICORT em qual data, tava um pouco, assim, incerto. Então, a gente acabou não tendo muito tempo de preparar a área. E esse ano a gente já tá preparando, já vamos começar logo, né? Vamos pensar aqui em mais coisas para trazer, para mostrar. Sabe? Por exemplo, uma trincheira, quem sabe, para mostrar a raiz. É muito interessante. Então, mostrar mais coisas que o produtor pode ver ali. E também fazer algumas ações ao longo do ano também para ela não ficar parada a área lá. Então, estamos com essas ideias aí para acontecer. Conta com a gente, traz o pessoal todo aqui. Eu falei, traz o Diogo da Soesp, traz os meninos da Timac, traz como é que é o nome daquele menino da Cocamarca que eu conheci? O Emerson. Não, a gente tem esse grupo assim que se formou, né, daquela área, que são os associados da rede que estão mais ativos aqui na região. Eles que fizeram tudo, assim, que deram um insumo, que fizeram um projeto lá e que levantaram a área junto com a Cat, né? A Cat também participou e a área ficou daquele jeito bonita e cheia de coisa para ver por conta da parceria, né? Então, assim, a rede, ela serve para isso. Ela constrói pontes, ela traz, né, faz o quebra-cabeça, né, das coisas. Porque o pessoal fala, como que eu me associo? Como é que faz? Então, assim, a rede, na verdade, o produtor não se associa na rede. O produtor participa dos projetos que a rede promove em parcerias. Entendeu? Então, assim, quem se associa são as empresas. Né? Então, a Timac, a Soesp, empresas do setor que estão voltadas, que entendem que a ILPF faz sentido para elas. E que, né, falei, não, eu quero difundir a minha empresa, a minha marca, junto com esse propósito. E aí, a empresa pode entrar em contato com a gente para ser uma associada. Agora, o produtor, ele vai se beneficiar das ações que a rede faz. Em parceria com a CAT, em parceria com a Emater, enfim, com os atores que a gente está disseminando a tecnologia. Né? Então, a dica é se antene de quem, no caso aí dos nossos órgãos, no caso dos nossos apoiadores. No nosso site, a gente está sempre lançando dias de campos, eventos, nosso Instagram, né, para quem gosta de seguir rede social, LinkedIn, a gente sempre está postando o que a gente está fazendo, o que tem de dia de campo, de evento, e às vezes a gente participa de alguns eventos que são para fazer parceria, para ter uma palestra, alguma coisa que são pagos, né? Mas os eventos que a gente promove, e a maioria deles, eles são gratuitos. Porque a ideia é trazer, disseminar o conhecimento. Então, tem alguns que são pagos, que são, assim, também às vezes tem que pagar a estrutura, enfim, alguma coisa. Vale o investimento. Mas vale muito. E aí a gente tem essas parcerias e às vezes a gente faz, que nem na caravana, por exemplo, era tudo gratuito, né? Todos os eventos e tal. Então, tem de todo jeito, mas... então, assim, que nem sexta-feira agora vai ter um evento em Adamantina, que a gente vai participar junto com o Neymar, vai fazer uma palestra lá, onde a gente vai trazer o ILPF dentro de um projeto de barragens que eles têm junto com a Embrapa
Embrapa Milho e Sorgo, o pessoal da prefeitura lá de Adamantina fez um projeto, em parceria com a CAT e tal, e trouxeram essa tecnologia. E aí a gente entrou com o ILPF. Por quê? Todos esses sistemas que são para melhorar a fazenda, muitas vezes, né, você renova a fazenda, você faz as barragens, você faz curva de nível, você deixa ela bonita, aí dá 2 anos, volta tudo errado de novo. Por quê? Porque o sistema que tá errado. Então, assim, aí você tem que ter o outro custo tudo de novo. Então, se você faz o sistema, arruma o sistema e muda para um sistema mais que segura o solo, que diminui a erosão, que infiltra água, aí sim você tem o combo do processo, né? Então, eles pediram ajuda da gente justamente para trazer esse complemento no processo, né? E o bom é que tem a procura. E falando sobre esses eventos, sobre a caravana, já tem data prevista para que a gente se programe para estar aqui em Prudente? A caravana, na verdade, ela mudou. Né? Então, hoje a gente não estamos fazendo mais esses modelos de passar, né, tempos dentro de estados, enfim. Era tão legal, parecia tipo o caminhão da Coca-Cola do Era bem divertido, mas enfim. Agora a gente está com projetos mais pontuais, porque a gente tem muito projeto agora, Integra São Paulo, Rio Grande do Sul e tal. Então, a gente está focando mais nesses projetos estaduais que a gente tá tocando. E estamos fazendo ações mais dentro desses projetos. Então, hoje, se você está no Rio Grande do Sul, São Paulo, Goiás, Paraná está começando, né? Ainda não divulgou, mas tá aí para sair. Rio de Janeiro, que também já está num processo. Minas Gerais, que tem a BCZ, que a gente tem essa parceria. E Mato Grosso. Então, se você está nesses estados, pode ser que tenha um projeto perto de você. E aí você pode se beneficiar com ações desses projetos, ter algum técnico acompanhando a sua fazenda. A gente tem uma série de indicadores que a gente está trazendo dentro dos projetos para colocar nas fazendas e para trazer uma luz ESG, né, dentro da propriedade e o impacto da ILPF. Então, isso também está entrando dentro do projeto São Paulo, do projeto Mato Grosso. Ainda está se falando muito sobre ESG no agro aqui? Ele está funcional? Assim, só para... Não vamos entender muito, mas ele está funcional? Na verdade, assim, o que é o ESG da fazenda? É você olhar a fazenda nos 3 aspectos, né? Social, ambiental e econômico. Então, nada mais é do que dar luz, né? Mostrar ali com números, com dados, com informação, o que você está fazendo na sua gestão da fazenda. Se tá num caminho bom ou não. Então, esse indicador nosso, ESG... ele traz, assim, uma transparência para a fazenda. Por que acontece? Muitas vezes você vê, fazenda tem problema com isso, tem problema com aquilo, trabalho, escravo e coisas, não sei o quê. Então, tem questões muito sérias, né? Desmatamento, tarari, tarará. Quando você faz esse processo de certificação, indicadores, você tem ali de um jeito que, olhado por terceiros, né? Não você mesmo autodeclarando, mas... alguém de fora virou e falou assim, essa fazenda pode confiar. Essa fazenda tem um sistema sustentável, tem cuidado com os trabalhadores. É um selinho de qualidade. Sim, então isso é importante, porque agora é um processo que está vindo de fora, mas que está se mudando isso dentro da fazenda. Então, daqui para frente, vai ser não só um extra, porque hoje é um extra. Você tem um extra ali, né? Você tem um diferencial. Daqui para frente vai ser obrigatório. Então, assim, quem está fazendo agora está saindo na frente. Quem for fazer depois vai ter que pagar, vai levar multa. Aí vai ter mais problemas. Então, deixa o recadinho aí. Vamos frisar isso. Quanto é importante. É importante que você, produtor, busque algo ali dentro de uma certificação, dentro de indicadores, de padrões, para que você consiga entender dentro da sua propriedade o que tem de riscos da sua propriedade, que você não está vendo. Porque muitas vezes tem um passivo ali gigantesco, seja social, seja ambiental ou econômico, que você não está vendo. E aí, a hora que vem uma multa, a hora que vem um processo, a hora que vem... Aí o trabalho é muito maior do que fazer essa certificação. A dor de cabeça também é muito maior. Então, é importante olhar para esses... tem várias certificadoras, hoje tem vários processos. E muitas vezes você acha que é muito caro, é difícil, né, dá trabalho. Eu vou ter que ficar lá olhando, né, cada coisinha, cada documento, organizar documento. Eu sei que não é fácil, mas isso te tira um risco que você pode ter muito maior lá para frente. Então, é importante buscar
esses processos que, assim, hoje é o que eu falei, hoje é o diferencial. Hoje você se destaca, hoje você, nossa, fazenda modelo, consegue, às vezes, um pagamento diferenciado ali numa empresa, né? Então, assim, você tem alguma coisinha. Daqui para frente vai ser obrigatório. E a hora que for obrigatório, aí o mercado vai cair matando. Porque muitas vezes o produtor fala assim, mas se todo mundo se juntar aqui e ninguém fazer, não vai ter problema nenhum. Mas, assim, até um certo ponto faz sentido. Só que depois, o mercado, assim, os consumidores... Exatamente. Os consumidores estão cada vez mais exigentes. Tá todo mundo prestando atenção em desmatamento, em trabalho legal. Então, assim, tá todo mundo olhando para isso. Uma hora vai vir uma lei aqui interna, porque hoje é muito Europa, Estados Unidos, China, estamos se adequando para o mercado. Sim. Mas daqui a pouco vai ser interno. Porque não vai... O próprio núcleo nosso que está expandindo a consciência do processo, poxa, eu mesma, eu quero comer ovo de galinha solta. Eu quero comer um ovo que venha numa produção de bem-estar. Eu quero comer uma carne de um animal que tenha passado por um processo de sombra, que não tenha passado por maus tratos. Eu quero comer uma soja que não venha de uma área... que está degradada, que tá passando, tem muitos insumos influenciando. Então, assim, a gente quer... O mercado está muito exigente. A gente quer isso. Então, para isso acontecer, a gente precisa dessas certificações, desses atestados. E isso cada vez mais está permeando a gente, né? Então, assim, não tem muito para onde fugir. Né? Então, esse é o recado que fica aí para o produtor estar olhando sempre essas coisas. Produtor, fique atento, porque estar no agro não é para qualquer um. Como diria um grande amigo nosso que veio aqui, o agro é para os fortes. E caminhando para o nosso final aí, você acha que... Como que vai acontecer daqui 10 anos? Como que você espera que esteja a rede daqui uns 10 anos? Como é que você projeta ela daqui 10 anos, 10, 20 anos? Olha, eu acho que, assim, os desafios, eles estão sempre mudando, né? Então, assim, a rede, ela começou com o desafio de aumentar as pesquisas, aumentar o conhecimento. Hoje, a rede está num desafio de fazer na prática, para o produtor fazer na prática. E eu acho que daqui para frente, o desafio vai ser o ajuste fino do negócio. Porque a gente tem modelos... Hoje, nos projetos que a gente acompanha, a gente descobre novos modelos, a gente descobre novas formas de produzir. Lá no Mato Grosso, por exemplo, tem um produtor que ele faz pastejo animal na resteva do algodão. Que é uma coisa que, assim, é muito inovadora. Sim. Porque o algodão é um processo onde tem muita máquina envolvida, muito inseticida, né? Por conta do bicudo, fungicidas. É um processo que é custoso e degradante. É uma cultura trabalhosa. É uma cultura que degrada o ambiente, né? Se você manter dessa forma tradicional. E eu não vi, assim, muito uma saída para isso. Até os técnicos da Embrapa, pessoal, pesquisadores, a gente não tinha muito uma saída para isso. A gente estava focado lá na soja, no milho. O algodão ficava meio de canto, porque o que a gente vai fazer com o algodão? E aí esse produtor adaptou assim, é como se fosse um suplemento a pasto. Então, é como se faz um chip, né? Só que você vai fazer o chip na resteva do algodão. E aí você ajusta a ração, né? Porque o animal está comendo basicamente aqueles restos do algodão, puluma, né? O que fica ali, que é um alimento altamente gorduroso, né? Sim. Tem toda essa parte de energia. Ele faz essa adaptação para que o animal consiga comer. E o animal faz o processo da máquina, né? De limpar a área. Que interessante. E aí você tem benefícios biológicos para o solo também. E diminui necessidade de... Porque o bicudo fica ali, né? E aí, se você passa o animal, vai comendo tudo, você não precisa também usar depois inseticida, enfim. Então, é um sistema que a gente descobriu com esse projeto do Integra Mato Grosso e que a gente está querendo difundir e pesquisar mais. Então, eu acho que cada vez mais a ideia daqui para frente é ir dando luz, né, a esses modelos que existem, que podem ser, e que o produtor mesmo, ele pense junto com o técnico, o que dá para fazer aqui? O que é possível fazer aqui? Já pega o que existe e transforma na sua realidade. A Andresa comentou sobre TIP, para quem não entende, terminação intensiva a pasto. E aí, no caso, eles transformaram aí para terminação intensiva ao algodão. Ao algodão, exato. O pasto seria o algodão. O pasto seria o algodão. Que interessante. Andresa, por mim, eu ficaria aqui horas falando com você. Eu estou muito feliz e enriquecida com todo esse conhecimento que a rede traz e que você está trazendo
pra gente, pro pessoal do Falando Agro. E eu quero que você volte aqui pra gente falar mais sobre SG, que eu acho que ficou faltando a gente falar um pouquinho mais aí. Mas eu queria que você deixasse, de novo, o endereço do site, das redes sociais, para que as pessoas se interessem. E para quem se interessou por isso, fique ligado. Onde que eu encontro vocês? O seu Instagram, a pessoa pode entrar em contato com você, pode falar com você. Fique à vontade aí para deixar as informações da rede. Então, o site da rede, né, redelpf.org.br. Tem o Instagram e o LinkedIn também, que é Rede LPF, né, o @ é Rede LPF, tudo junto. E lá a gente tá sempre soltando ali o que vai ter de evento, o que vai ter de, né, projetos que a gente tá difundindo e fazendo parte. Eu tô no Instagram também, dresa.cruz, eu acho que é isso, eu nem sei. A gente coloca o Instagram. Mas pode me procurar também para procurar. Assim, eu tô mais forte ali nos projetos no Rio Grande do Sul, São Paulo e Mato Grosso. Então, se tiver ações aí, fazendas, ou querer alguma parceria, a gente também está sempre fazendo parcerias com universidades, fazendo palestras, né? Esse ano eu vou para Botucatu fazer palestra na Unesp. Tem a parceria com a Unesp de Tupã também, que tem ações, a Unoeste, que é grande parceira, e outros estados também, que a gente tem essas parcerias com a universidade, porque a gente sabe que precisa sair da universidade já com essa ideia da integração na cabeça, né? Com o chipzinho atualizado da integração. Então, a gente está, né, nesses processos e busquem aí saber mais de integração, de SG, de certificações, porque tem um caminho, assim, novo para ser percorrido dentro do agro. Vamos falar igual a gente fala aqui, a gente precisa molar o machado, afiar o machado. Sim, é isso que afiar fala. O machado. Afiar o machado. Então, eu tenho aqui um desafio para vocês. A Andresa já passou por vários estados do nosso país. Se você lembra desse hostel aqui maravilhoso, coloca aqui nos nossos comentários de onde que você conhece a Andresa. Coloca lá, olha, eu estive na Unoeste com a Andresa, eu estive lá no Rio Grande do Sul. Coloca aí a universidade, coloca aí de onde que você conheceu a Andresa e vamos fomentar. Eu agradeço a tua vinda, porque eu sei que a sua agenda é muito corrida e ter aqui, eu falo que é uma graça de Deus mesmo. Porque, olha, a gente faz os encaixes aí. É sempre bom falar um pouquinho do agro, mas sair fora da caixa, né? Muito. E eu espero que você volte e que a sua jornada aí pelo agro continue linda. Igualmente, você também. Sempre eu nem falei a palavra. Sempre quebrando padrões aí, né, também. Eu trouxe a Andressa aqui também porque eu me vejo muito em você em vários sentidos. Muitas vezes a gente, assim, né, essa nossa carinha de polaca, a gente sofreu um pouquinho para entrar em alguns momentos ali, mas sempre se mantendo firme e a gente conseguiu trazer novos... Isso, é o propósito, né? Isso. E aí, como a Andressa mostrou aqui, devagarinho você consegue. Isso. Então, passo de cada vez. Um passo de cada vez e persistir. Porque você teve um insight, você viu que aquilo fazia parte e você trouxe para dentro da sua realidade e hoje você é referência no mercado. Obrigada. Meus queridos, eu agradeço por mais essa audiência. Eu espero que o nosso conhecimento aí tenha também aberto uns insights na cabecinha de vocês e que você que está dentro de uma empresa hoje prestando o seu serviço, olhe com um outro olhar, fala, olha, dá para fazer isso, dá para implementar isso e use aí a nossa conversa como exemplo. Eu desejo uma semana maravilhosa para vocês, fiquem com Deus e esse foi mais um episódio do meu, do seu e do nosso Falando Agro. Ai, que bom pra você.